Opa, tudo bem? Eu sou o Marcel Santos e nesse vídeo eu vou te mostrar como é que faz para separar uma sequência de caractere utilizando a linguagem R. Então, se você quer aprender como separar caracteres utilizando a linguagem R, tu tem que assistir, é claro, este vídeo até o fim. Agora, como assim separar uma sequência de caractere? Vem comigo aqui no RStudio que eu vou te mostrar. Então, veja só aqui no RStudio que nós temos uma sequência de caractere e essa sequência de caractere está sendo atribuída à variável data. Como é que eu sei que essa sequência está sendo atribuída à variável data? Porque nós temos aqui um comando de atribuição. Então, nós estamos atribuindo esta sequência de caractere à variável data. Agora, se eu executar aqui, veremos que a sequência de caractere foi atribuída à variável data. Beleza, então, agora que nós temos essa sequência de caractere, nós queremos separar esta sequência de caractere, claro. Por que nesse caso nós queremos separá-la? Porque se você prestar atenção, você verá que essa sequência de caractere é uma data. É uma data que contém o dia, contém o mês e contém o ano. E em muitas situações, quando nós estamos trabalhando com datas, e essas datas estão como caractere, nós precisamos, às vezes, separar esses caracteres em ano, mês e dia. Então, por isso que nós devemos aprender como separar sequências de caractere. Então, neste caso, vamos separar esses caracteres aqui em dia, mês e ano. Então, para isso, nós vamos precisar do quê? Me diz aí do que a gente vai precisar para separar esses caracteres. Nós vamos precisar de uma função, é claro. E qual é a função utilizada para separar caracteres aqui na linguagem R? É a função substr. Como assim substr? Deixa eu escrever aqui para vocês. Substr. Bom, e o que significa então essa função substr? Então vamos desmembrar aqui essa função. Bom, nessa primeira parte da função nós temos sub. Sub é uma abreviação de subset, que do inglês para o português significa subconjunto. E str é uma abreviação de string, que string é o quê? É nada mais e nada menos que caracteres, ou pode ser também uma sequência de caracteres. Então, nesse caso aqui, com esta função, nós vamos fazer o seguinte, um subconjunto de strings, ou um subconjunto de caractere. Fazendo um subconjunto de caractere, nós estamos separando uma sequência de caractere, que é justamente o que nós queremos aqui neste exemplo. Agora, como é que faz para usar esta função substr? Nessa função substr, devemos especificar três argumentos. Quais são os três argumentos? O primeiro deles é a sequência de caractere. Então, nesse caso, a nossa sequência de caractere é justamente a variável data. Então, vou pegar aqui e vou colocar a variável data aqui como nosso primeiro argumento. Bom, então para vocês entenderem como é que funciona o segundo e o terceiro argumento desta função, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta que nós queremos pegar esse número 1997, que nesse caso representa o ano da minha data. Então imagina que eu quero pegar essa sequência de caractere aqui, que representa o ano de 1997. Vejam que é uma sequência de 4 caracteres. Só que esses 4 caracteres estão posicionados, olha só, presta atenção, estão posicionados nas últimas posições do meu caractere. Então veja que eu falei muito a palavra posição, porque posição é justamente o que nós vamos informar aqui no segundo e no terceiro argumento da minha função. Como assim a posição? Então vejam só, se eu quero pegar o número 1997, eu tenho que contar aqui, partindo da esquerda para a direita, qual é a posição que se encontra o número 1. Porque o número 1 é a primeira informação que eu quero pegar do meu ano, que é 1997. Então, vamos contar qual é a posição aqui do número 1. Vamos lá. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7. Então vejam que o número 1 aqui do ano 1997 está na posição número 7. Então aqui eu vou colocar justamente o quê? 7, que é a posição inicial da sequência de caractere que eu quero pegar. Agora eu vou ver
qual é a posição do último caractere que eu quero pegar, que é o número 7. Vamos contar de novo. Posição 7, posição 8, posição 9, posição 10. Então, o número 7 está na posição de número 10. Então, eu coloco aqui, ó, vírgula 10. Então, como terceiro argumento, eu estou colocando o último caractere da sequência que eu quero aqui pegar. Então, se eu executar aqui, vejam que vai produzir um subconjunto de data contendo o ano de 1997. Vamos ver? Então, executei aqui e vejam que nós temos agora 1997. Então, vejam que legal, vejam que sensacional. Eu consigo cortar, ou nesse caso, separar alguns caracteres que eu desejo dentro da minha sequência de caracteres. Então, vejam só, como isso aqui representa o ano, eu posso atribuir o resultado da minha função substring a uma variável com o nome ano, e é isso que eu vou fazer. Vejam só, ano vai ser igual a essa sequência de comandos aqui, que vai produzir a informação referente ao ano da minha data. Então, se eu executar aqui, vejam que agora o ano está na memória e este ano é 1997. Bom, agora que vocês entenderam como é que funciona essa função substr, vamos fazer o seguinte, vamos separar da minha data o dia e o mês. Então, eu vou colocar aqui, ó, dia igual ao que? Substr. E aqui no substr eu vou colocar quem? O meu string, ou os meus caracteres, que nesse caso está armazenado na variável data. Então, vou colocar aqui data. Em seguida, eu vou colocar quem? A posição inicial da sequência de caractere que eu quero separar. Então, se eu quero dia, o dia está na posição 1 e na posição 2. Veja, 1, 2. Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui 1,2. Agora que interessante, como neste exemplo aqui, o dia é o número 12 e as posições são justamente 1 e 2, talvez não seja um bom exemplo. Então, vou fazer o seguinte, vou dizer aqui que o dia é o dia 30, então é o dia 30 do 6. Bom, beleza, deixa eu só executar. Então, se eu quiser pegar o dia, que nesse caso é o dia 30, e a informação referente ao dia está na posição 1 e na posição 2. Então, eu faço o seguinte, eu coloco que eu vou fazer um subconjunto desse string aqui, começando na posição 1 e terminando na posição 2. Então, se eu executar isso aqui, vamos ter justamente o dia separado aqui da minha variável data. Então, se eu executar aqui dia, vejam só que o resultado vai ser 30, conforme mostra aqui também. Então, vejam que agora vocês já têm uma ideia de como trabalhar com substr, ou como fazer uma separação de string. Agora, vamos fazer mais um exemplo, que é separar a informação referente ao mês da minha variável data. Então, vou fazer o seguinte aqui, vou colocar mês, e aí eu vou atribuir a variável mês justamente o mês ou a informação do mês que eu vou extrair aqui da minha variável data. Então, vamos lá colocar de novo o substr. Então, substr, e aqui dentro do substr eu vou colocar data, e em seguida vou colocar as posições dos caracteres que eu quero extrair aqui da minha variável data. Então, como eu quero extrair o mês, eu tenho que ver quais são as posições que estão as informações referente ao mês. Então, o mês é o mês 06 e ele está aqui, ó, na posição, vamos lá, 1, 2, 3, 4. Então, o mês está na posição 4. Ou, nesse caso, significa dizer o quê? Que a informação do mês inicia-se na posição 4. Então, vou colocar aqui 4. E finaliza na posição 5, que é a posição subsequente. Então, vou colocar aqui 5. Então, se eu executar agora o substring desta forma aqui, vocês vão ver que eu pego a informação 06, que é a informação referente ao mês. Agora, se eu executar toda a linha, vejam que a informação referente ao mês agora está armazenada na memória, porque eu atribuí essa informação à variável mês. Então, é assim que separa uma sequência de caracteres. Então, se você aprendeu com esse vídeo como separar caracteres ou como separar uma sequência de caracteres, dá um joinha para que essa informação possa chegar a mais pessoas. Então, faz assim, clica no joinha aí e também compartilha nas suas redes sociais. Então é isso, espero vocês em mais um vídeo e eu vou ficando por aqui.